a pessoa que está desgastada com energia vital baixa, quando ela troca uma máscara, ela não consegue concluir essa troca, ela é tomada pela energia do arquétipo. E ela simplesmente se torna um fantoche de um arquétipo predominante, que é o arquétipo que está reinando nela naquele momento, com vários gatilhos. Poderia fazer uma aula sobre gatilhos arquetípicos, mas ela basicamente se torna um fantoche, porque ela perde a capacidade de troca de personalidade, porque ela se perde na troca de máscaras, porque ela não tem uma identidade clara ainda. Então essa pessoa imatura, ela não tem identidade, por isso que troca de máscara tanto, se desgasta muito mais do que uma pessoa madura e cai em surtos de inconsciência onde ela faz coisas e ela nem sabe o que está fazendo, o que está fazendo. Tá? Eu sei que parece complexo, mas conforme a gente se compromete a estudar um pouquinho mais sobre a psicologia humana, essas coisas vão ficando cada vez mais intuitivas, cada vez mais óbvias. E são óbvios ocultos, né? Que depois que você vê uma vez, parece que você nunca mais consegue desver aquilo. Certo? Isso, então, é extremamente importante da gente notar, porque o que está em jogo entre o equilíbrio entre personalidade e arquétipo é você se tornar uma pessoa verdadeiramente madura, que troca pouco de máscaras, e isso faz com que você consiga canalizar a energia arquetípica de uma maneira muito mais funcional. Se não tem uma máscara forte, se não tem um personagem coerente, forte, o arquétipo toma conta e passa por cima do personagem, e você fica inconsciente. Para que a gente tenha grande vitalidade e funcionalidade, eu tenho que ter uma máscara com poucos ajustes de acordo com a comunicação que cada grupo quer que eu tenha para ter resultado, tá? Isso tudo, então, por que eu tô falando tudo isso já no começo? Porque uma das coisas que eu mais vejo pessoas em relacionamentos sofrendo é por desgaste, estresse, falta de energia. Isso vem por causa da falta de conhecimento sobre arquétipos e personalidade, tá? Não amadureceu ainda o suficiente para ter um personagem central que governa os arquétipos, que trocam, os arquétipos estão sempre trocando na sua vida, tá? Essa gestão de vitalidade, o Jung dava o nome de libido. Aqui a gente tem mais um conceito bem importante, que é: libido não é sexualidade. Libido pode ser também sexualidade. Quando a gente fala do processo com o arquétipo, nós temos o arquétipo como a água em uma direção, que é o rio. O arquétipo, então, é a força vital da libido numa direção específica. O arquétipo não desvia. O arquétipo, ele cumpre uma finalidade. Ele é teleológico. Ele tem um fim, tá? Muitos arquétipos. Arquétipo do guerreiro, arquétipo do rei, arquétipo da donzela, arquétipo da grande sábia, arquétipo da mãe natureza, arquétipo do patriarca, arquétipo da matriarca. Esses arquétipos, eles não mudam de direção. Eles são semifixos. Eles são dinâmicos, eles são fluidos, mas eles têm um propósito. Esse propósito é como o leito do rio, para onde a água vai. O arquétipo é isso. São como canais que fazem a água da libido fluir através deles. Tá? O barco que está no rio, na direção, de acordo com o fluxo de água da libido, é a personalidade. A personalidade, ela não tem que olhar para fora e ditar a direção que o barco vai. A personalidade tem que olhar para dentro, para a quantidade de libido, para quão saudável eu estou, tem que olhar para a energia arquetípica, que é a direção que minha vida está indo agora, e aí eu uso a personalidade correta para navegar nesse rio que está apresentado na minha vida agora. Detalhe, eu não tenho quase controle sobre a libido. Eu tenho controle sobre o que eu gasto a minha libido, mas a renovação da libido eu não tenho controle. Isso é algo dado para nós. Por Deus, ou pela natureza, ou pelos dois. Tá? A direção arquetípica é muito difícil de você mudar também. Quando a gente alcança a maturidade, dá para mexer, invocar certos arquétipos, dá. Mas a grande maioria das pessoas não consegue
guiar arquétipos, não conseguem. Isso é a realidade da maioria das pessoas. Elas só aceitam. E a personalidade, ela tem que se adequar à energia da libido mais à direção do arquétipo. O que as pessoas fazem é o contrário. Imagina que ela está no rio Amazonas e ela está pegando um barquinho e ela está tentando atravessar a correnteza lá do rio Amazonas de um lado para o outro num barco a remo, super fraco. Essa é uma das principais causas que pessoas às vezes tentam alcançar vários resultados e nunca conseguem. Porque elas estão indo contra a direção da água e a correnteza da água que está presente na vida dela hoje. Então esse é um grande problema de falta de autoconhecimento. As pessoas que não têm conhecimento de si próprios, elas estão olhando para fora para definir o que elas vão fazer, quando elas deveriam estar olhando para dentro, que é a força de libido mais o arquétipo predominante. Quando a gente faz esse alinhamento, para de olhar para fora, vocês vão ver que a taxa de sucesso nos nossos empreendimentos começa a crescer absurdamente. Desenvolver coragem, sabedoria, compaixão. Isso é integração. Integridade é integrar luz e sombra dentro de nós. Não existe nenhuma outra escola de psicologia que vai com profundidade na análise de valores absolutos que refletem na relatividade de cada ser humano, na sua personalidade, gerando maturidade. Não tem. A psicologia analítica é única nesse quesito. Quais outras disciplinas trilham esse mesmo caminho? A teologia e a filosofia clássica. E a psicologia analítica, apesar de ser uma disciplina moderna, ela tem uma atemporalidade a ela. Ela é estruturada de uma maneira como a filosofia e a teologia sempre foram na civilização humana, que levam ao amadurecimento do indivíduo como alma única. Então, é muito importante a gente entender que dentro de nós temos luz e sombra. Porque o arquétipo é luz e sombra e o arquétipo toma você. Você não escolhe. Você pode aprender com maturidade a conduzir o arquétipo, mas você não consegue mandar no arquétipo de maneira nenhuma. Mandar no rio é impossível. Você consegue navegar o rio. E como o arquétipo, por essência, é feito de luz e sombra, existe sombra dentro de você. Existe sombra dentro de você. Mulheres, agora observem, homens que não são meninos, muito menos hedonistas, que tem disciplina e força, que é ambicioso, que é líder, seja em casa ou seja fora, ou nos dois, ou só em casa, e é honrado, porque ele vive por uma verdade maior. Não mente, não omite e não se desvia do caminho dele. Esse homem é atraente, sim ou não? Coloquem no chat. A primeira grande virtude feminina é dada por Deus na natureza feminina, na âncora biológica e na psicológica arquetípica, que é a graciosidade. A graciosidade é uma virtude que Deus dá para as mulheres. As mulheres, as meninas, depois que elas têm a sua menarca, elas já começam a exalar graciosidade, de certa maneira. Que é uma leveza, que é uma descontração, que é ver a vida talvez de uma lente um pouco mais cor-de-rosa, não tão preta e branca como é a lente masculina. O que é a elegância, filosoficamente? O que é a elegância? A graciosidade é a leveza de viver. A elegância é a capacidade de pacificar conflitos. A mulher elegante, aonde ela está, tende a não ter briga, tende a não ter discussão, tende a não ter desavença, tende a ter harmonia, tende a ter cooperação. A mulher elegante, então, ela é uma diplomata da vida pessoal. Ela costura acordos, ela pacifica conflitos, ela acalma corações. A mulher elegante tem esse poder, é poderosíssima a elegância. Não é elegância, que roupa eu visto, como é que eu me porto à mesa, qual o talher que eu uso. Isso é o efeito do efeito do efeito do efeito da elegância, que é saber se portar. A elegância, como virtude, é a capacidade de pacificar corações. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, veja o filme A Bela e a Fera.
A Bella, ao longo do filme todo, a virtude que mais se destaca é a capacidade que ela tem de pacificar a fera. O filme fala fera, exatamente, que é esse homem selvagem, imaturo. E a Bella dobra a fera com a sua elegância. E ela tem mais uma virtude, que é após essa, mas ela usa muito a elegância no filme. E por que o filme foi um sucesso? Porque é a história arquetípica de um sucesso relacional que todos nós gostaríamos de ter. A menina que vê a história da Bela e da Fera, ela brilha o olhinho e fala, eu quero ser a Bela. O menino que vê o filme fala, eu quero ser a Fera. Porque é a história de amadurecimento de ambos. E aí ainda em casal, através das dificuldades, que eles têm várias. Então a gente está falando que graciosidade e elegância são dois objetivos muito concretos, muito práticos, para desenvolver a feminilidade no nível espiritual. Para que você se torne verdadeiramente feminina, mulher e adulta. Quando a gente então conhece os arquétipos, é como se a gente acendesse uma lanterna dentro da nossa mente. A gente descobre que realmente está no comando, ganha uma influência gigantesca sobre a nossa realidade interna, muito mais de quando a gente age sem pensar e fica inconsciente. Depois que a gente compreende toda essa base, então, a gente percebe que os arquétipos, eles são a linguagem simbólica mais próxima da alma humana. É como a nossa alma fala com a gente. Eles são os moldes, as formas invisíveis por onde a vida flui. Por isso que eu dei o exemplo do leito do rio e da direção que o rio está correndo. Ele dá forma à energia de vida, libido. Quando a gente age sem consciência, quem manda em você é o arquétipo. Quando você desperta e você olha para dentro e você reconhece o arquétipo interno, é você que direciona o fluxo do arquétipo.